Aqui é o Marcos Ferreira com mais uma videoaula de ZBrush e na aula de hoje nós aprenderemos a trabalhar com o brush Blob, que quer dizer gota ou borrão, com o Dance Thunder e H-Polish. Isso a gente ia fazer na aula passada, mas eu acabei cortando e trazendo para essa aula. Então, para iniciar, eu vou pegar aqui um Mesh, 3D Mesh. Vou pegar um outro aqui, um Cube, por exemplo, que toda hora eu pego Sphere, né? Então, para vocês verem que tem outras coisas. Desenhei, não importa a posição, vou clicar em Edit e marca Floor, marca Perspective, giro, segura aqui o Shift quando estiver perto da posição que eu quero, seguro o Alt aqui, ó, coloco posicionado, posso girar, enfim, não importa. O importante é ter o objeto aí na cena. Feito isso, eu vou vir aqui nessa barra de baixo. Percebam que, assim como eu já falei, existem alguns brushes aqui pré-configurados, que são alguns dos mais utilizados. Eu posso clicar em qualquer um deles para buscar um outro que não esteja aparecendo. Então, eu posso clicar aqui em Standard, por exemplo, e ir naquilo que eu estava falando, que é o B de Blob. Então, eu vou aqui, está em ordem alfabética, olha só. Já começou no B. Esse Blob é o seguinte. Primeiro, eu vou converter em Make Polymesh 3D, como já foi explicado. E eu vou passar ele aqui nessa lateral. Olha só o que acontece. A gente não consegue ver muito bem. Por quê? Nosso mesh, né, não está bem subdividido. Então vou clicar aqui uma vez em Divide, né? Já sabemos aqui no painel Geometry, cliquei uma vez e foi para 2, mais uma vez vai para 3, mais uma vez vai para 4. Posso até ir mais uma vez, eu não passo de 5, tá? Eu não gosto porque começa a ficar meio pesado. E eu estou aqui com o Blob selecionado, eu vou passar novamente, olha só a diferença. Agora a gente consegue ver melhor. Então, Blob, olha só, eu vou até aumentar aqui o Draw Size. Quando a gente vai passando o Blob, olha, parece uma gota, ó, né? Parece uma gota d'água que está escorrendo. Então, esse é o tipo de efeito que ele tem, o Blob. Tá? Guardem aí. Então, a gente pode passar, a gente pode usar ele para, de repente, estou fazendo um personagem, eu quero fazer os músculos crescerem, de repente, posso usar o Blob, né? Posso fazer um olho, sair a partir disso, ó. Também, enfim, trabalhando com tamanho grande ou pequeno. Sempre lembrando que eu posso fazer com Alt também. Apertei o Alt, com o sinalzinho de menos, ó, e aí é o efeito contrário. Então ele faz esse efeito de gota, né, de blob, só que de forma negativa. Posso a qualquer momento mexer aqui no Draw Size, fazer coisas bem fininhas. Percebam. Posso passar de novo por cima, né? Passo uma vez ele afunda, passo uma segunda vez ele afunda mais ainda. Uma terceira vez a mesma coisa, vai afundando. Certo? Então, este é o Brush Blob. Fora o blush, vou sumir com isso aqui, desmarquei o edit e, opa, vou pegar aqui uma outra coisa, sei lá, um cylinder. Então, desenho um cylinder aqui, marquei edit, girei, olha só como ele vem um pouco dividido, né? Make Polymesh 3D, divide 1, 2, 3, 4, 5 no máximo. Ó. E aí quando a gente passa, ó, como ele fica bem melhor. Certo? Então é isso que a gente faz. Bom, já vimos aí o Brush Blob. Vamos ver o Dance Standard. É um brush bastante utilizado também. Ó. Ele está até aqui embaixo, Dance Standard. Mesmo que não tiver aqui, vocês podem clicar em qualquer um desses, como eu falei. Primeiro, segundo, terceiro, enfim. Abrir aqui o Clay, por exemplo. E aí eu posso procurar aqui D. Então, C, ó, vou procurando, C. Aqui, D Standard, certo? O D Standard, ele é meio parecido com o Standard. O que a gente pode fazer com ele é isso aqui, ó, o que é mais feito, né? Então, ó, quando eu passo, ele faz um relevo. Aliás, um baixo relevo, certo? Então, isso aqui, ó, de repente, sei lá, eu tenho uma espada e eu quero fazer vários chanfros nela, né? Eu venho fazendo chanfros. Eu vou até diminuir aqui o draw size, né? Faço vários chanfros, olha só, rabiscos, riscos, né? Coisas que foram detonadas pelo tempo, ó. É assim que eu faço, Dan Standard. É uma das finalidades, né? Uma das funcionalidades, uma das utilidades, nossa, quanto dade, que o Dan Standard faz. Lembrando sempre que, olha só, né? Então, faz os chanfros, né, as ranhuras, enfim. Lembrando que baixo relevo e alto relevo. Seguro o Alt, ó, ele faz sempre o oposto. E eu posso passar várias vezes sobre o mesmo lugar. Olha só, ele levanta. Então eu posso ter
cicatrizes, por exemplo, né? Então tem um personagem que sofreu uma batalha, ele foi cortado, ele tem uma cicatriz mais alta, né? Então eu vou passando, ele vai levantando essa cicatriz e vai ficando desse jeito. Pode ser, enfim, pode ser várias coisas, né? Penas de asas de um pássaro, por exemplo, né? Tem a asa do pássaro, então eu vou fazendo aqui, né? Ou folha de uma árvore, enfim. Ou veias de um braço musculoso, né? A gente pode fazer várias coisas. Lembrando que, se eu estou com um tablet, eu tenho a pressão da caneta. Então, se eu passar de leve, ó, ele fica levinho. Se eu passar apertando bastante a ponta, ele vai ficar mais levantado. Então, ele responde à pressão do tablet. Certinho, vou puxar mais para cá, vou aproximar o zoom para que vocês possam ver melhor. Olha só, né? E lembrando que eu posso baixar aqui a subdivisão a qualquer momento. Nem aparece, tá vendo? Porque é importante a gente saber trabalhar aqui com a subdivisão, porque senão a gente não consegue nem ver o que a gente está fazendo. Então a gente vai subdividindo, né? 5, pode ser até mais, ou 6. Aí já começa a ficar pesado, olha só. Mas aí ó, o acabamento fica melhor, olha só. Vou desmarcar aqui o floor, né? Ele fica mais definido, olha só que belezinha que fica, ó. Né? Fica bem, acabamento bem bacana. E a gente pode descer para o 5, para o 4, enfim. Pode descer para o que a gente quiser. E nessa aula aqui eu estou de mostrar mais um brush para vocês, que é o H-Polish, ou H-Polish, mas certo é H-Polish em inglês, que está aqui até, mas eu posso puxá-lo por qualquer lugar, né? Vou aproveitar que ele já está aqui, vou aumentar o draw size dele, que é o tamanho do diâmetro, e quando eu passar, olha o que acontece, ele dá uma chapada no negócio, vou dar um Ctrl Z, e vou já mostrar mais uma funcionalidade aqui, além do draw size, que é o tamanho, eu tenho o Z Intensity, Z Intensity, que é a intensidade do Z. O Z é a profundidade. Então aqui está muito intenso. Eu posso tirar a intensidade dele um pouco. E agora quando eu passar, ele não vai agir tanto. Vou tirar mais um pouco aqui, ó. Então deixei quase nada. Percebam, quando eu passar agora, olha só, não acontece quase nada. Então tem que passar várias vezes o brush em cima. E ele vai dando uma polida. É como se fosse uma lixada. Tá vendo? Ó, ele ficou mais polido. Não ficou tão marcado quanto estes daqui. Eu vou aumentar um pouco a intensidade, assim eu posso passar menos vezes, ó. Passando aqui em cima, ele vai dando uma polida. Vou aumentar aqui um pouco, né? Como se tivesse um pano lustrando, tá vendo? Então ele vai deixando o acabamento não tão evidente. Ele vai ficando mais sutil, mais polido, tá? Como se fosse lixado e depois passa um pano para dar uma lustrada. Olha só. Vai polindo. Estão vendo a diferença? Vai polindo. Ele afunda um pouco também, mas ele está polindo. Aqui, por exemplo, está muito evidente. Então eu vou dando uma polida aqui, controla a intensidade. Posso aumentar o tamanho, trabalhar com esses dois sempre em conjunto. Intensidade e tamanho, ele vai polindo, né? Vai tirando aquele aspecto tão marcado. Ficando menos marcado. Ainda continua aí, mas fica mais suave, né? E assim a gente consegue controlar um pouco melhor as formas. Tá vendo? Ele quase some. Porque é como se eu estivesse lixando aqui, ó. Tô tirando massa, tirando argila, tirando barro, polindo, certo? H-Polish, por isso é esse nome que ele recebe, H-Polish. Então, dessa forma, nós aprendemos aí alguns recursos adicionais, aprendemos a trabalhar com o Blob, Dance Standard e H-Polish. E também vimos aqui as questões do Draw Size, que nós já havíamos visto, e também o Z Intensity, que nós não havíamos visto. Meu nome é Marcos Ferreira e você acompanhou mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br, porém uma videoaula de ZBrush. Espero vocês nas próximas, um abraço e até breve.